A luz fraca do neon piscava sobre a rua lotada de Myeongdong, em Seul, onde o cheiro de tteokbokki frito se misturava ao burburinho de turistas e locais apressados. Ji-eun limpou o suor da testa com o dorso da mão, equilibrando uma bandeja cheia de pratos de bibimbap e soju enquanto navegava entre as mesas do pequeno restaurante de rua. Aos 24 anos, ela era só mais uma garçonete em um emprego que mal pagava o aluguel de seu quartinho apertado, em um beco de Hongdae. A vida era uma corrida constante, turnos duplos, contas atrasadas e o sonho distante de estudar arte, que parecia cada vez mais inalcançável. Mas Ji-eun não reclamava em voz alta. Ela ria das próprias trapalhadas, como quando derrubara uma pilha de guardanapos na cozinha na semana passada, ganhando uma bronca do chefe que soou mais como uma piada do que uma ameaça. Naquela noite chuvosa de outono, o restaurante estava mais cheio que o normal. Grupos de salarymen exaustos pediam rodadas de cerveja, e uma mesa no canto chamava a atenção. 4 homens em ternos impecáveis, com tatuagens discretas, subindo pelas mangas das camisas. O líder, um homem de uns 30 anos, sentava-se com os ombros retos, o rosto angular e frio como mármore polido. Kang Min-ho, o chefe da facção coreana mais temida de Seul, não era de aparecer em lugares como aquele. Seus negócios geralmente aconteciam em clubes exclusivos de Gangnam ou salas escuras em Itaewon, longe dos olhos curiosos, mas naquela noite ele precisava de discrição para uma reunião rápida com os subordinados. Seus olhos negros varriam o ambiente com a precisão de um predador, e ninguém ousava encará-lo por mais de um segundo. Ele nunca permitira isso. Um olhar prolongado era um convite para problemas, e Min-ho não tolerava desrespeito. Ji-eun se aproximou da mesa deles com sua habitual eficiência, o avental manchado de molho grudado na saia simples. "Boa noite, senhores. O que vão querer?" perguntou ela em um tom animado, forçando um sorriso apesar do cansaço. Os homens murmuraram pedidos baixos, soju, yakitori, nada fora do comum. Mas Min-ho nem ergueu os olhos do celular. Ele gesticulou vagamente para o menu como se ela fosse invisível. Irritada com o silêncio arrogante, Ji-eun inclinou-se um pouco mais, tentando captar o olhar dele. "Senhor, o soju é o de arroz ou o de frutas? Temos uma promoção hoje." "Nada." Ele continuou digitando, ignorando-a completamente, como se ela fosse parte da mobília. Algo estalou dentro dela. Depois de um dia lidando com clientes embriagados e um chefe que cortara sua hora extra, aquela indiferença a atingiu como um tapa. "Ei, você aí, o de terno caro. Estou falando com você." As palavras saíram mais altas do que pretendia, ecoando no burburinho do restaurante. Os subordinados congelaram, os olhos arregalados, e um deles tossiu, tentando disfarçar o pânico. Min-ho ergueu o rosto devagar, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez. Eram intensos, como lâminas afiadas, e por um instante, Ji-eun sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não de medo, mas de algo inexplicável, uma faísca de desafio misturada à curiosidade. "Desculpe." A voz dele era baixa, controlada, com um tom que fazia o ar ao redor parecer mais pesado. Os outros homens se remexeram nas cadeiras, prontos para intervir, mas Min-ho ergueu a mão, silenciando-os. Ji-eun, teimosa como sempre, cruzou os braços, a bandeja ainda equilibrada no quadril. "Você me ouviu. Se não vai pedir direito, eu não sou adivinha. Aqui é um restaurante, não um clube de elite, onde vocês fingem que o mundo gira em torno de vocês." Um riso nervoso escapou de um dos subordinados, mas foi sufocado imediatamente por um olhar fulminante de Min-ho. Ninguém ousava rir dele. Nunca. Ji-eun piscou, percebendo tarde demais o erro. Os homens pareciam perigosos, com cicatrizes sutis e posturas que gritavam, "Não mexa conosco." Mas era tarde para recuar. Min-ho se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa, e pela primeira vez em anos, alguém o encarava de volta sem baixar os olhos. Seus lábios se curvaram em um sorriso mínimo, quase imperceptível, que não chegou aos olhos. "Você tem coragem, garota, ou é só estupidez?" Ele disse isso em um tom que poderia ser ameaça ou flerte. Era difícil distinguir. Ji-eun sentiu o calor subir ao rosto, mas sustentou o olhar.
Coragem e um pouco de bom senso. Prove o bibimbap da casa. Vai te fazer descer do pedestal. O restaurante pareceu silenciar ao redor deles. O chefe da cozinha, um homem idoso que conhecia os rumores das ruas de Seul, espiava da porta dos fundos, o rosto pálido. Min-ho não piscou. Em vez disso, ele pediu o que ela sugerira, a voz firme, mas com uma nota de diversão que surpreendeu até seus próprios homens. Enquanto Ji-eun se afastava para a cozinha, o coração batendo forte, ela sentiu aqueles olhos negros cravados em suas costas. Era ridículo, pensou ela, rindo baixinho para si mesma enquanto preparava o prato. Um cara rico e mal-humorado não ia arruinar sua noite. Mas algo no ar mudara. O cheiro de chuva misturava-se agora a uma tensão elétrica, como antes de uma tempestade. Horas depois, quando o restaurante esvaziava e Ji-eun limpava as mesas sob a luz amarelada das lâmpadas, um carro preto parou do lado de fora. A porta se abriu e um dos subordinados de Min-ho desceu, aproximando-se com um envelope na mão. Do Sr. Kang, disse ele, entregando-o antes de sumir na noite. Dentro havia dinheiro, mais do que ela ganhava em um mês, e um bilhete simples. Pela lição de humildade, não discuta com estranhos novamente. Ji-eun riu, mas o riso morreu em sua garganta quando ouviu passos atrás de si. Virando-se, lá estava ele, Min-ho, encostado no balcão, os olhos fixos nela como se o mundo inteiro tivesse parado. Ou discuta, murmurou ele, a voz rouca. Eu gosto do desafio. E antes que ela pudesse responder, a porta da cozinha rangeu, revelando o chefe com uma expressão de terror absoluto. O chefe do restaurante, o Sr. Kim, congelou na porta da cozinha, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Ele conhecia os rumores sobre Kang Min-ho, o homem que controlava as sombras de Seul, dos cassinos ilegais em Gangnam aos envios discretos em Incheon. "Si, Sr. Kang", gaguejou ele, limpando as mãos no avental sujo de gordura. O que o traz de volta? Podemos fechar em breve, mas se quiser algo, eu." Min-ho nem piscou, os olhos ainda fixos em Ji-eun. Ela sentiu o ar ficar mais denso, como se o pequeno espaço entre o balcão e as mesas vazias tivesse se transformado em uma arena. "Não se preocupe, Sr. Kim", disse ele, a voz baixa e aveludada, sem um traço de ameaça, mas com autoridade que fazia o outro homem recuar um passo. "Só vim agradecer pela refeição." Ele deslizou o olhar de volta para Ji-eun e havia algo ali, uma faísca de diversão que contrastava com a frieza de antes. E pela companhia. Ji-eun engoliu em seco, o coração martelando como o som distante de um metrô em Hongdae. Ela não era ingênua. Seul era uma cidade de contrastes, onde garotas como ela limpavam mesas enquanto homens como ele ditavam regras nas ruas escuras. Mas ali, sob aquela luz fraca, com o cheiro de soju residual no ar, ela sentiu um puxão estranho. Não medo puro, mas uma curiosidade perigosa. "Agradecer com dinheiro?" rebateu ela, erguendo o envelope que ainda segurava. "Isso é suborno ou pena? Porque eu não pedi esmola." O Sr. Kim soltou um gemido baixo, como se quisesse se esconder atrás do balcão. Mas Min-ho riu. Um som curto, genuíno, que ecoou como um trovão abafado. Seus subordinados, que esperavam do lado de fora no carro preto, trocaram olhares surpresos pela janela embaçada pela chuva. Ninguém fazia o chefe rir assim. "Nenhum, nem outro", respondeu ele, aproximando-se um passo, o suficiente para que Ji-eun sentisse o calor de seu corpo cortando o frio da noite. Ele era alto, o terno impecável moldando ombros largos, e o perfume dele, algo amadeirado e sutil, misturado ao couro do cinto, invadiu seus sentidos. "É pagamento por uma lição. Você me fez comer algo simples, bibimbap, não como isso há anos." Ela piscou, tentando manter a pose. "Então, todo mundo come. Não é como se eu tivesse te envenenado." Mas sua voz saiu mais leve, com um toque de humor que aliviou a tensão. O Sr. Kim aproveitou para murmurar algo sobre fechar o caixa e escapulir para os fundos, deixando-os sozinhos. Ji-eun sentiu um formigamento na nuca. O restaurante vazio parecia maior agora.
as cadeiras empilhadas como sentinelas silenciosas. Min-ho inclinou a cabeça, estudando-a como se ela fosse um enigma. Você não tem medo de Yeon-si? Ele usou o honorífico de forma casual, como se já a conhecesse. A maioria das pessoas baixaria os olhos. Pediria desculpas, mas você discute. Seus dedos roçaram o balcão, perto demais da mão dela, e Ji-eun recuou instintivamente, mas não o suficiente para quebrar o contato visual. O toque foi acidental, ou não, e enviou uma faísca pela pele dela, quente e inesperada. Medo de quê? De um cara que ignora garçons. Ela cruzou os braços, mas o gesto só a fez sentir o avental apertado contra o peito. Consciente de repente de como estava desgrenhada, o cabelo preso em um coque bagunçado. Aqui em Myeongdong, eu lido com turistas bêbados o tempo todo. Você não é o primeiro arrogante. Ele se aproximou mais, o corpo bloqueando a luz da rua, criando uma sombra íntima ao redor deles. Arrogante? Talvez, mas cuidado, garota. Nem todos são turistas. A voz dele baixou, um sussurro que roçou sua orelha, e Ji-eun sentiu o hálito morno dele, carregado de soju e algo mais primal. Por um segundo, o mundo se resumiu àquele espaço, o som da chuva batendo no toldo lá fora, o tic-tac de um relógio na parede e o pulsar acelerado de seu próprio coração. Ela poderia se afastar, chamar o Sr. Kim de volta, mas em vez disso, sustentou o olhar, sentindo o desejo crescer como uma chama proibida. Antes que pudesse responder, a porta da frente se abriu com um rangido, e 2 homens entraram, não os subordinados de Min-ho, mas rivais. Ji-eun percebeu pelo jeito como eles varreram o lugar com olhos hostis. Eram da facção de Busan, sussurros das ruas diziam, sempre caçando território em Seul. O líder, um homem atarracado com uma cicatriz no queixo, sorriu de forma predatória. Kang Min-ho, ouvi que você estava se rebaixando a botecos. Problemas no Império? Min-ho se endireitou, o corpo tenso como uma corda esticada, mas ele não se moveu de perto de Ji-eun. Em vez disso, sua mão roçou o braço dela protetoramente, um toque breve que a fez congelar. Vão embora, Choi. Isso não é da sua conta. A voz dele era gelo agora, sem traço da diversão anterior. Os rivais riram, mas havia tensão no ar, como o cheiro de pólvora antes de um tiro. Ji-eun sentiu o pânico subir, mas também uma pontada de ciúme irracional. Por que ele a tocara assim? Como se ela fosse dele para proteger. Ei, isso é um restaurante, não um ringue, interveio ela, a voz trêmula mas firme, tentando injetar humor na situação. Se querem brigar, levem para fora. Eu tenho que limpar isso aqui. Os homens de Choi pausaram, surpresos com a interrupção, e Min-ho virou o rosto para ela, os olhos flamejando com algo novo. Possessividade. Fique atrás de mim, murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Mas antes que pudesse obedecer, Choi avançou, e o som de vidro quebrando ecoou quando um dos rivais derrubou uma cadeira. Min-ho reagiu rápido, empurrando Ji-eun para o lado, enquanto confrontava o intruso, o punho cerrado pronto. A briga foi curta e caótica. Socos trocados no balcão, mesas viradas. Mas o suficiente para fazer o coração de Ji-eun disparar. Quando os rivais recuaram, xingando promessas de retaliação, Min-ho se virou para ela, o rosto marcado por um corte superficial na bochecha, o sangue pingando devagar. Você está bem? Perguntou ele, a mão erguida como se quisesse tocá-la, mas parando no ar. Ela assentiu, ofegante, o corpo ainda vibrando com a adrenalina e o toque fantasma dele. O que foi isso? Quem eram eles? Mas em vez de responder, Min-ho pegou o envelope de volta, adicionando mais notas. Fique longe de problemas, Ji-eun, ou eu vou ter que voltar. Para te proteger. Seus olhos se demoraram nos dela, cheios de uma promessa perigosa, e então ele saiu para a chuva, deixando-a sozinha com o caos e um desejo que ela não conseguia ignorar. No dia seguinte, enquanto Ji-eun voltava para seu quartinho em Hongdae, o celular vibrou com uma mensagem desconhecida. Jante comigo amanhã. Não é um pedido. Seu estômago revirou. Medo, raiva, excitação.
Ela deveria deletar, bloquear, esquecer. Mas em vez disso, digitou uma resposta teimosa. Só se você pedir direito. E apertou enviar, sem saber que acabara de cruzar uma linha que mudaria tudo. Ji-yoon hesitou na entrada do restaurante em Gangnam, o coração batendo como o tráfego caótico da avenida Apgujeong ao fundo. O lugar era chique demais para ela. Luzes suaves, mesas de madeira polida e um menu que provavelmente custava mais que seu salário semanal. Ela usara o melhor vestido que tinha, um simples preto que comprara em uma promoção em Myeongdong, mas ainda se sentia exposta, como se todos os olhares a julgassem. A mensagem de Min-ho fora clara. Venha, ou eu vou te buscar. Ela viera por teimosia, por curiosidade e por aquela faísca irritante que ele acendera nela desde a noite da briga. Um homem de terno a guiou até uma mesa reservada no canto, longe das janelas de vidro que exibiam as luzes neon de Seul piscando na noite. Min-ho já estava lá, impecável em um smoking escuro que acentuava sua silhueta afiada. Seus olhos a encontraram imediatamente, e um sorriso sutil curvou seus lábios. Não o frio de antes, mas algo mais quente, como se ele estivesse satisfeito por ela ter aparecido. Você veio, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira dela. O gesto era cavalheiresco, mas havia uma possessividade no modo como sua mão roçou o encosto, perto demais de seus ombros. Eu disse que só viria se você pedisse direito, rebateu ela, sentando-se com um ar de desafio, embora o estômago revirasse. O garçom trouxe vinho tinto sem que pedissem, e Min-ho ergueu a taça em um brinde silencioso. E eu pedi, indiretamente. Sua voz era rouca, carregada de subtexto, e Ji-yoon sentiu o calor subir ao rosto. Eles conversaram sobre bobagens no início, o clima chuvoso de outono, as ruas lotadas de Hongdae, mas o ar entre eles crepitava, como o som distante de um K-pop ecoando de um carro passando. Enquanto comiam o primeiro prato, um sashimi fresco que derretia na boca, Min-ho se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Por que você discute tanto, Ji-yoon? A maioria das pessoas evita problemas como eu. Havia uma vulnerabilidade ali, uma rachadura na armadura. Ele girava o copo na mão, os dedos longos traçando o vidro como se fossem traçar algo mais. Ela riu baixinho, tentando aliviar a tensão que crescia em seu peito. Talvez eu goste de problemas, ou talvez você não seja tão assustador quanto pensa. Aquele corte na bochecha da outra noite parecia mais um arranhão de gato. Ele tocou o local instintivamente, onde uma fina cicatriz agora marcava a pele lisa, e riu, um som profundo que a fez pausar, o garfo no ar. Gato? É a primeira vez que alguém me compara a algo fofo. O humor aliviou o momento, mas seus olhos escureceram quando ele se aproximou mais, o joelho roçando o dela sob a mesa. Mais cuidado, gatos têm garras. O toque foi elétrico, enviando um arrepio por sua perna, e Ji-eun não se afastou. Em vez disso, sustentou o olhar, sentindo o perfume dele, madeira e especiarias, invadir seus sentidos, misturado ao aroma salgado do mar do prato. A conversa fluiu para águas mais profundas. Min-ho falou pouco de si, mas revelou fragmentos. Crescera nas ruas de Itaewon, filho de imigrantes que perderam tudo em uma dívida ruim. Eu construí isso para proteger o que é meu, disse ele, a voz baixa, os olhos distantes por um segundo. Mas às vezes, cansa. Ji-eun estendeu a mão sobre a mesa, hesitante, e seus dedos se entrelaçaram. Um toque leve, mas que a queimou como fogo. Proteger? Como na outra noite, quando aqueles caras apareceram. Ela apertou de leve, sentindo a aspereza de calos em sua palma, marcas de uma vida dura. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, puxou-a mais perto, o polegar traçando círculos em sua pele. Sim, e eu faria de novo. Por você. O ar ficou mais pesado, o restaurante parecendo encolher ao redor deles. Min-ho se levantou estendendo a mão. Venha, quero te mostrar algo. Eles saíram para uma varanda privativa, o vento frio de Seul carregando o som de buzinas e risadas distantes. A cidade se estendia abaixo, um mar de luzes que piscavam como estrelas caídas. Ele a encostou na grade,
o corpo dele pressionando o dela por trás, protetor contra o vento. Olhe para isso. É meu mundo. Perigoso, mas vivo. Seu hálito roçou sua orelha, morno e urgente, e Ji-eun virou o rosto, os lábios a centímetros dos dele. O desejo era palpável, uma tensão que fazia seu corpo formigar. O calor de seu peito contra suas costas, o roçar de sua mão na curva de sua cintura. Min-ho, murmurou ela, a voz trêmula, mas ele a silenciou com um olhar, inclinando-se devagar. Seus lábios se roçaram, um quase beijo que prometia mais, o gosto de vinho ainda em sua boca. As mãos dele subiram para seu rosto, gentis apesar da força, e por um momento o mundo parou. Só o pulsar de seus corações, o vento bagunçando seu cabelo, o cheiro dele a envolvendo como uma promessa proibida. Ela se inclinou, ansiando pelo contato completo, sentindo a vulnerabilidade dele se misturar à dela, como se ele finalmente baixasse as muralhas. Mas então, o celular de Min-ho vibrou no bolso, insistente, quebrando o encanto. Ele praguejou baixinho em coreano, recuando um passo, os olhos flamejando de frustração. Atendeu a chamada em voz baixa, o tom mudando para o de chefe. Frio, autoritário. O quê? Agora? Ji-eun o observou, o coração ainda acelerado, enquanto ele desligava e se virava para ela, o rosto tenso. Problemas. Aqueles de Busan. Eles atacaram um dos meus depósitos em Incheon. Eu tenho que ir. Ela sentiu um frio na espinha, a realidade batendo como uma porta. Vá, mas volte inteiro. Ele sorriu, fraco, e roçou os lábios nos dela em um beijo breve, urgente. O primeiro real, que a deixou tonta. Eu volto. Fique aqui, seguro. Mas enquanto ele se afastava, chamando o motorista pelo interfone, Jae-seung ouviu fragmentos da conversa sussurrada para o telefone. Protejam a garota, se tocarem nela. O pavor a invadiu. Protejam, como se soubessem dela. E antes que pudesse processar, um carro preto parou na rua abaixo e tiros ecoaram ao longe, misturando-se ao caos da noite de Seul. Min-ho congelou na escada, os olhos encontrando os dela uma última vez, cheios de uma promessa sombria e de medo pela primeira vez. Ji-eun ficou parada na varanda, o vento frio de Seul chicoteando seu rosto, enquanto os ecos dos tiros se dissipavam na noite. O beijo de Min-ho ainda queimava em seus lábios, um toque urgente que a deixara tonta. Mas agora o pavor tomava conta. Protejam a garota. As palavras dele na chamada ecoavam em sua mente, como um aviso que ela não pedira. Quem eram eles para decidir sua segurança? Ela desceu as escadas correndo, o salto dos sapatos simples ecoando no saguão vazio do restaurante. O garçom a olhou com olhos arregalados, mas ela ignorou, saindo para a rua movimentada de Gangnam, onde carros de luxo passavam como sombras. Seu celular vibrou no bolso do vestido, uma mensagem de um número desconhecido. Fique onde está, carro a caminho. O coração dela acelerou. Era ele? Ou algo pior? Antes que pudesse responder, um sedã preto parou ao seu lado, a porta traseira se abrindo. Um homem de terno, um dos subordinados de Min-ho, que ela reconhecera da briga no restaurante, estendeu a mão. Suba, senhorita Ji-eun, ordens do chefe. Ela hesitou, o instinto gritando para fugir, mas o som de sirenes distantes a fez obedecer. Dentro do carro, o cheiro de couro novo e cigarro frio a envolveu, e o homem, que se apresentou como Tae-jun, ligou o rádio baixo, murmurando algo sobre limpar a bagunça em Incheon. Eles a levaram para um apartamento discreto em Yeouido, um prédio alto com vista para o rio Han, longe do caos de Myeongdong. Só por esta noite, explicou Tae-jun, enquanto dois guardas se posicionavam na porta. O chefe está lidando com isso. Você fica segura aqui. Ji-eun trancou-se no quarto, o corpo tremendo de raiva e confusão. Como sua vida virara isso? De servir soju em um boteco para ser protegida como um troféu? Ela se jogou na cama king size, o lençol macio contrastando com o caos em sua mente, o beijo, o calor do corpo dele contra o dela,
O jeito como seus dedos traçaram sua cintura. Era desejo ou só adrenalina? E por que, mesmo apavorada, ela ansiava por mais? Horas se passaram em um borrão de insônia. O sol nascente tingia as cortinas de laranja quando a porta se abriu. Min-ho entrou, exausto, o smoking rasgado em um ombro, uma mancha escura de sangue seco na camisa. Seus olhos a encontraram imediatamente, e o alívio misturado à culpa o fez parar. Jeon. Ele se aproximou devagar, como se temesse que ela fugisse. Ela se sentou, o vestido amassado, o cabelo solto caindo em ondas bagunçadas. O que diabos foi isso? Tiros? Seus problemas me arrastam para cá como se eu fosse parte do seu império sujo? Ele sentou na beira da cama, perto o suficiente para que ela sentisse o calor dele, o cheiro de pólvora e suor misturado ao perfume amadeirado. Eu não queria isso, mas Choi e seus homens. Eles viram você comigo ontem, no restaurante, na varanda. Agora você é um alvo. Sua voz era rouca, as mãos cerradas nos joelhos, evitando tocá-la. Jeon sentiu uma pontada no peito. Não só medo, mas uma raiva protetora. Alvo. Eu sou uma garçonete, Min-ho. Não pedi para entrar no seu mundo de brigas e segredos. Mas você... Você me beijou. Me tocou como se eu importasse. E agora? Ele ergueu o olhar, os olhos negros cheios de uma intensidade que a fez prender a respiração. Você importa. Mais do que deveria. Ele se inclinou, a mão subindo para roçar sua bochecha, o polegar traçando o contorno de seus lábios. O toque era elétrico, reacendendo o fogo da noite anterior. Jeon não recuou. Em vez disso, sua mão cobriu a dele, sentindo os calos ásperos contra sua pele macia. Então por quê? Por que me arriscar nisso? Murmurou ela, a voz trêmula, mas o corpo se inclinando para ele, atraído como imã. O quarto parecia menor, o ar carregado com o som de suas respirações aceleradas, o pulsar de seu coração ecoando no silêncio. Min-ho a puxou para mais perto, os lábios roçando os dela em um beijo lento, profundo, que a fez derreter. Suas mãos exploraram, uma na nuca dela, os dedos enredando no cabelo, a outra na curva de sua cintura, pressionando-a contra o peito largo. Ela sentiu o calor dele através da camisa fina, o batimento forte de seu coração, e correspondeu, as unhas arranhando levemente suas costas. Era sensual, urgente, o desejo crescendo como uma onda. O gosto salgado de suor em sua boca, o roçar de sua barba por fazer contra sua pele, o gemido baixo que escapou dele quando ela mordeu seu lábio inferior. Porque eu não consigo parar, confessou ele contra sua boca, a voz entrecortada. Você me desafia, me faz sentir humano. Mas minha vida, as regras da família, os rivais. Se eu te envolver mais, te perco. Jeon se afastou um pouco, o peito arfando, os olhos marejados. Regras, como as que te impedem de baixar a guarda, ou as que dizem que um chefe da máfia não pode se apaixonar por uma garota pobre que serve bibimbap. Havia humor na voz dela, um riso amargo para quebrar a tensão, mas Min-ho não sorriu. Em vez disso, ele se levantou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Minha família espera lealdade absoluta. Namoradas, elas são fraquezas. Choi já sabe de você. Ele mandou uma mensagem esta noite ameaçando usar isso contra mim. Eu tenho que escolher, te manter longe para te proteger ou lutar por nós e arriscar tudo. Ela se levantou também, aproximando-se dele, as mãos em seu peito para sentir o coração acelerado. E você? O que quer, Min-ho? Não o chefe, mas você. Seus dedos traçaram o colarinho da camisa, roçando a pele exposta, e ele estremeceu, puxando-a para um abraço apertado. O corpo dele era uma muralha de calor e força, mas ela sentiu a vulnerabilidade. Os ombros tensos, o suspiro contra seu cabelo. Quero você. Toda noite, acordado pensando no seu riso teimoso, no jeito como você me encara sem medo. Mas se eu te perder... A voz dele falhou e por um segundo, o homem poderoso pareceu quebrado. O momento foi interrompido por batidas urgentes na porta. Tae-jun entrou, o rosto pálido. Chefe, polícia em Incheon. Eles pegaram um dos nossos e... Há uma testemunha que menciona a senhorita aqui. Alguém vazou. Min-ho se endireitou.
O modo chefe voltando como uma máscara. Ele olhou para Ji-eun, os olhos cheios de conflito. Eu cuido disso. Mas você tem que ir embora. Agora. Fique com Tae-jun até eu resolver. Ela balançou a cabeça, o pavor misturado à determinação crescendo. Não sem você. Se isso é amor, eu não fujo. Mas antes que ele pudesse responder, o celular de Min-ho tocou novamente. Um número interno, urgente. Ele atendeu e o rosto dele empalideceu. O quê? Traição? Desligou, virando-se para ela com uma expressão sombria. Meu tio. Ele descobriu sobre nós. E está do lado de Choi. Eles vêm atrás de você para me forçar a desistir. Ji-eun sentiu o mundo girar, o dilema batendo como um soco. Amor ou sobrevivência? Min-ho a beijou rapidamente, desesperado, e sussurrou. Eu vou te salvar. Mas se eu não voltar? Ele parou, os olhos implorando, e saiu correndo, deixando-a sozinha com o guarda. O som da porta se fechando como uma sentença. Lá fora, sirenes uivavam mais perto, e Ji-eun soube que a escolha dele poderia custar tudo, inclusive a vida dela. Ji-eun ficou parada no quarto amplo de Yeouido, o eco da porta se fechando ainda reverberando em seus ouvidos como um tiro abafado. O ar-condicionado zumbia abaixo, mas o frio que a invadia vinha de dentro, um misto de raiva e desespero que a fazia tremer. Tae-jun, o guarda leal, esperava do lado de fora, murmurando algo sobre reforços, mas ela mal ouvia. Seu corpo ainda formigava com o toque de Min-ho, o beijo desesperado que deixara um rastro de fogo em sua pele. Como tudo chegara a isso? De uma discussão boba em um restaurante de rua para ser caçada por traidores em uma cidade que ela achava conhecer de cor. Ela se aproximou da janela, as cortinas semiabertas revelando o rio Han serpenteando sob as luzes da ponte. Um contraste sereno com o caos interno. Lá embaixo, o tráfego de Seul fluía como veias pulsantes, mas sirenes cortavam o ar agora, mais próximas como lobos farejando presa. Traição, ele dissera. O tio de Min-ho, um homem que ela nunca vira, mas que Min-ho mencionara uma vez em sussurro durante o jantar. Ele me criou nas ruas, mas a lealdade dele é volúvel como o vento de Incheon. Agora isso. Ji-eun apertou o celular na mão, o aparelho que vibrara com mensagens anônimas a noite toda. Uma nova chegou. Fuja, eles sabem onde você está. Sem remetente, seu estômago revirou. Era um truque? Ou alguém do lado de Min-ho tentando ajudá-la? Tae-jun irrompeu no quarto, o rosto suado apesar do ar fresco. Senhorita, temos que sair. O tio do chefe. Ele vazou sua localização para Choi. Carros inimigos a caminho. Ele estendeu a mão, mas Ji-eun recuou, os olhos flamejando. Sair para onde? Para outra prisão chique enquanto Min-ho enfrenta isso sozinho? Eu não sou uma boneca para ser escondida. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando nas paredes brancas, e Tae-jun piscou surpreso com a garota comum que ousava desafiar o inevitável. Você não entende. O chefe arriscou tudo por você. Se te pegarem, ele quebra. Ela riu, um som amargo e trêmulo que aliviou um pouco a tensão no peito. Quebra? Ele já está quebrado, Tae-jun. Eu vi nos olhos dele. O homem que manda em Seul, mas que treme ao me tocar como se eu fosse a única coisa real em sua vida. As palavras saíram carregadas de emoção e ela sentiu lágrimas quentes nos olhos. Lembrou-se do quarto, horas antes. O corpo dele pressionado ao dela, o calor de sua pele sob a camisa rasgada, o gemido rouco quando ela traçara os contornos de sua cicatriz com os dedos. Não era só desejo, era uma âncora em um mar de violência. Mas agora, separada dele, o vazio a consumia. Tae-jun hesitou, depois assentiu. Tudo bem. Mas venha comigo. Vamos para um esconderijo em Mapogu. O chefe nos encontra lá. Eles desceram pelas escadas de emergência, o ar úmido da manhã de outono grudando na pele dela como um aviso. O carro os esperava em um beco estreito, o motor ronronando baixo. Enquanto aceleravam pelas ruas de Yeouido, passando por cafés matinais onde salarymen tomavam café com pressa, Ji-eun ligou o celular de Tae-jun. Me deixa falar com ele. O guarda balançou a cabeça. Ele está no meio de uma reunião de emergência. Facção dividida.
Metade leal ao tio, metade ao chefe. O pavor a atingiu como um soco. Revelações vinham em flashes. Min-ho, no jantar, confessando pedaços de seu passado, o pai morto em uma dívida mafiosa, o tio que o treinara para ser implacável, mas que agora o traía por poder. Ele construiu isso tudo para vingar a família, murmurara Min-ho uma vez, os dedos entrelaçados aos dela na varanda, o vento de Gangnam bagunçando seu cabelo. Mas eu só queria paz, até você aparecer, me fazendo questionar tudo. Agora, isso era o preço, um amor que expunha fraquezas, que transformava uma garçonete pobre em alvo. Chegaram ao esconderijo em Mapogu, um apartamento modesto acima de uma lavanderia, o cheiro de sabão e vapor subindo pelas escadas. Ji-eun se jogou no sofá gasto, o corpo exausto, mas a mente correndo. Tae-jun preparou chá, um gesto simples, quase cômico em meio ao caos. E ela riu baixinho. Chá. Como se isso resolvesse uma guerra de máfias. Ele sorriu torto. O primeiro traço de humanidade no guarda estoico. O chefe sempre diz que você traz leveza. Ele precisa disso agora. Horas se arrastaram em tensão. O celular tocou finalmente. Min-ho. Ji-eun atendeu com as mãos trêmulas, a voz dele saindo rouca, entrecortada por ruídos de fundo. Vento, vozes baixas, talvez um carro em alta velocidade. Ji-eun. Você está segura? O alívio na voz dele a derreteu, mas ela sentiu o peso. Segura? Presa em um esconderijo fedendo a detergente, enquanto seu tio te apunhala pelas costas? Conte-me a verdade, Min-ho. Por que ele faria isso? Ele pausou, o som de sua respiração pesada preenchendo a linha. Meu tio. Ele perdeu a esposa anos atrás, em uma briga com rivais de Busan. Culpa a mim por não ter sido forte o suficiente. Agora alia-se a Choi para derrubar meu reinado e reconstruir o dele. Mas há mais. Ele sabe que eu planejo sair, deixar a máfia por você. Um acordo secreto com contatos em Tóquio, limpar o nome e começar novo. A revelação a atingiu como um raio. Sair? O homem que controlava as sombras de Seul, sonhando com uma vida normal? Você. Ia me dizer isso? Eu ia. Esta noite, depois de resolver Choi. Mas agora, eles vêm por você para me forçar a assinar o controle para o tio. Sua voz falhou, vulnerável, e Ji-eun sentiu o coração apertar. Eu te amo, Ji-eun. Não como posse, mas como a única que me vê além da máscara. Lute comigo. Ou fuja, e eu entendo. As palavras eram um sussurro urgente, carregadas de desejo e medo, evocando memórias. O roçar de seus lábios na varanda, o calor de seu corpo no quarto, o jeito como ele tremia ao confessar fraquezas. Ela engoliu em seco, o chá esquecido esfriando na mesa. Eu não fujo, mas se vamos lutar, faça direito. Encontre-me em Myeongdong, no restaurante. Eu volto para o trabalho. Eles não esperam isso. Era arriscado, teimoso, mas o humor brotava em sua voz. Um riso leve para mascarar o terror. E traga flores. Ou pelo menos soju. Min-ho riu, um som curto e genuíno que aqueceu o ar frio. Você é louca, eu amo isso. Esteja lá ao pôr do sol. Eu cuido do resto. Mas enquanto desligava, Tae-jun irrompeu na sala, o rosto pálido como cera. Chefe, eles rastrearam o sinal. Carros de Choi a 2 quarteirões. Ji-eun se levantou, o pulso acelerado, sentindo o destino se fechar como uma armadilha. O plano era uma aposta desesperada. Confrontar o tio e Choi no coração de Seul, onde tudo começara. Mas se falhasse, o amor deles terminaria em sangue. E enquanto corriam para a porta, tiros ecoaram na rua abaixo, o som de pneus cantando anunciando a chegada do inimigo. O sol poente tingia as ruas de Myeongdong de um laranja-sangue, misturando-se ao cheiro de street food e ao burburinho de turistas alheios ao perigo. Ji-eun corria ao lado de Tae-jun, o coração martelando como os tambores de um festival distante, enquanto tiros ecoavam atrás deles como fogos de artifício errados. O esconderijo em Mapogu fora uma armadilha. Choi e o tio de Min-ho haviam chegado rápido demais, forçando-os a uma fuga desesperada pelas vielas estreitas de Seul. Seu vestido simples, agora rasgado na bainha,
grudava na pele suada, e ela se perguntava se aquela teimosia a mataria. Meu restaurante, murmurou ela para Tai-jun, ofegante. É o único lugar onde eles não esperam. Ele assentiu, o rosto rígido, empurrando-a para dentro de um beco que levava ao coração de Myeongdong. O chefe está a caminho, mas se nos pegarem... Não terminou a frase. O som de pneus cantando cortou o ar, e eles mergulharam nas sombras de um toldo de um vendedor de hot-dog. Ji-eun sentiu o pânico subir, mas também uma faísca de determinação. Ela não seria mais a vítima. Pensou em Min-ho, no jeito como seus olhos se suavizavam só para ela, no calor de seu corpo pressionado ao dela no quarto de Yeo-ido. Eu o amo, sussurrou para si mesma, como um mantra contra o medo. E se isso significava enfrentar o inferno, que fosse? O restaurante do Sr. Kim surgiu à frente, as luzes neon piscando, aberto como um farol falso. Eles entraram pela porta dos fundos, o cheiro familiar de kimchi e óleo frito envolvendo-a como um abraço. O Sr. Kim congelou atrás do balcão, os olhos arregalados ao vê-la. Ji-eun? O quê? Tai-jun o silenciou com um gesto, trancando a porta e baixando as persianas. Prepare-se para fechar cedo. Problemas grandes vêm. Ji-eun pegou um avental velho, amarrando-o na cintura por hábito, mas suas mãos tremiam ao arrumar as mesas. Se Min-ho quer um confronto, que seja aqui, onde tudo começou. Minutos se arrastaram como horas, o tic-tac do relógio na parede marcando o pulso acelerado dela. Então a porta da frente rangeu, e Min-ho entrou, o casaco escuro salpicado de poeira da estrada, os olhos varrendo o lugar até encontrá-la. Ele cruzou o espaço em passos largos, puxando-a para um abraço apertado, o corpo dele uma muralha contra o mundo lá fora. Você é louca por vir para cá, murmurou ele contra seu cabelo. A voz rouca de alívio e desejo. Suas mãos subiram para sua nuca, os dedos enredando nas mechas suadas. E por um segundo, o tempo parou. O calor dele a envolvendo, o cheiro de couro e pólvora misturado ao perfume amadeirado que ela aprendera a ansiar. Ji-eun se pressionou contra ele, sentindo o batimento forte de seu coração, as curvas de seu peito sob a camisa desabotoada. Louca por você, rebateu ela, erguendo o rosto para roçar os lábios nos dele em um beijo breve, urgente, que reacendeu o fogo entre eles. O gosto salgado de suor em sua boca a fez gemer baixinho, as unhas cravando levemente em suas costas, mas ele se afastou relutante, os olhos flamejando. Não agora. Eles vêm. Como se invocado, o som de carros parando ecoou na rua. A porta foi arrombada, e entraram eles. Choi, o rival atarracado com a cicatriz no queixo, flanqueado por capangas armados, e ao lado, o tio de Min-ho, um homem magro de uns 60 anos, o rosto enrugado como pergaminho antigo, os olhos frios como o inverno de Seul. Sobrino, disse o tio, a voz venenosa, parando no centro do restaurante, você envergonha a família por uma garçonete? Entregue o controle ou ela morre primeiro. Choi riu, apontando a arma para Ji-eun, que se posicionou atrás de Min-ho, o corpo tenso, mas desafiador. Tai-jun e 2 outros guardas leais surgiram das sombras da cozinha, armas em punho, transformando o boteco em um campo de batalha improvisado. Min-ho ergueu as mãos, mas sua postura era de aço. Tio, você me criou para isso. Lealdade acima de tudo. Mas você traiu primeiro, por poder ou pela dor que carrega desde a morte da tia? O tio piscou surpreso, e Ji-eun viu a rachadura, uma lágrima rápida nos olhos dele. A revelação veio como um soco. Não só ambição, mas culpa. Você era fraco, garoto, deixou ela morrer porque hesitou. Agora eu tomo o que é meu. Mas Min-ho balançou a cabeça. A voz firme. Não. Eu saio. Já tenho o acordo com Tóquio. Limpo, novo começo, por ela. Ele gesticulou para Ji-eun e o tio riu, amargo. Então morra com sua fraqueza. O caos explodiu. Tiros ecoaram, mesas viraram como barricadas, o cheiro de pólvora sufocando o ar de comida. Min-ho empurrou Ji-eun para o chão, cobrindo-a com o corpo enquanto revidava, seu punho acertando Choi em um uppercut que o jogou contra o balcão.
Taijun derrubou 2 capangas, mas o tio avançou, uma faca na mão, visando Min-ho pelas costas. Ji-un viu primeiro, o brilho da lâmina na luz neon, e agiu por instinto, pegando uma garrafa de soju quebrada da mesa e arremessando-a. Acertou o braço do tio, que gritou, largando a arma. "Ei, velho, brigas sujas não são justas", gritou ela, injetando humor no terror, o que distraiu o suficiente para Min-ho se virar e imobilizá-lo com um soco preciso. Choi, recuperando-se, mirou nela, mas o tio, no chão, ofegante, ergueu a mão. "Pare, basta de sangue inocente." Era o twist. A culpa o quebrara. Eu errei. Leve o acordo, sobrinho, mas proteja-a melhor do que eu protegi minha mulher. Choi xingou, recuando com os remanescentes, prometendo retaliação. Mas a polícia, alertada por uma chamada anônima de Taijun, chegou minutos depois, sirenes uivando como um fim de era. O restaurante era um caos de cacos e fumaça quando Min-ho ajudou Ji-eun a se levantar. Os 2 ofegantes, sujos, mas inteiros. Ele a puxou para si, os lábios capturando os dela em um beijo profundo, faminto, as mãos em sua cintura, pressionando-a contra o peito, o corpo tremendo de alívio e desejo. Ela correspondeu, as pernas fraquejando, sentindo o calor dele, o pulsar urgente de sua respiração misturada à dela, o mundo se resumindo àquele toque que prometia a eternidade. "Eu te amo", sussurrou ele contra sua boca, os dedos traçando sua espinha, enviando arrepios de sensualidade pelo corpo dela. "Vamos embora, Tóquio, uma vida nova, sem sombras." Ji-eun riu, lágrimas escorrendo, o som leve cortando a tensão como um raio de sol. "Só se você prometer comer bibimbap todo dia. Nada de ternos caros o tempo todo." Ele sorriu genuíno, beijando sua testa enquanto o sol se punha lá fora, tingindo o céu de rosa. Eles saíram de mãos dadas, deixando o passado em ruínas, o futuro um horizonte aberto. 2 mundos colidindo em um amor que desafiara a morte. E enquanto caminhavam pelas ruas de Myeongdong, o burburinho da cidade os envolvia como uma bênção, o coração dela batendo em ritmo com o dele, para sempre.